Olá, minha gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui no mais um Isso Pode, Doutor? Agora vamos falar nesse episódio aqui de saúde e bem-estar, que também é tão importante como a parte jurídica, né? Saúde é primordial e principalmente a saúde mental. Então, hoje eu estou com duas psicólogas aqui que vão orientar a gente, né, dar uma ideia de algumas coisas, né, que a gente não tem ideia, né, que às vezes pode estar acontecendo também, né? E é isso. Eu estou com a doutora Ivana Rocha, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa Boa tarde. tarde. E com a doutora Rosana Miranda, que já é conhecida de vocês, é o terceiro episódio que ela está Boa participando. tarde, Eduardo. É um Obrigado mais uma prazer estar vez. aqui novamente. Nós é que agradecemos. Conta um pouquinho da sua história, sem alongar muito, não é aquela lista, entendeu? Bom, eu sou Ivana, sou psicóloga, né? Queria agradecer aqui o convite para estar presente aqui hoje com vocês. É um prazer para mim também. Eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em terapia do esquema. Isso. Doutora Rosana Miranda, apesar do pessoal não te conhecer, Senhor Eduardo, conta um pouquinho mas aí. vamos lá. Não bota que faz aquela lista toda, Meu, não. meu nome. Não, são as 3 horas, tá bom? Não, vai. Meu nome é Rosana Miranda, sou pós-graduada em psicanálise, tenho especialização em dependência química, psicologia clínica e neuropsicologia. E é um prazer enorme estar aqui novamente. Nós é que Sempre muito bom. agradecemos. Nós é que agradecemos as duas. Doutora Ivana é a primeira vez, espero, já falei, espero que seja a primeira de muitos, Também. né? E espero que você goste da sua participação. Eu acho Com que essa do certeza. tá do seu lado, eu acho que ela gostou, porque é a terceira vez que É ela está aqui. verdade. Pois é, né? Então, mas gostaram dela também, senão ela também não estaria, É entendeu? verdade, é Não é verdade. verdade? Muito bom É isso. Espero que sempre gostem de mim bons também, né? Sim. comentários. Ah, tenho certeza disso. Absoluta. É, vamos lá. Como é o processo terapêutico na terapia cognitiva comportamental e na terapia do esquema? Já que você escolheu esse É título, esse verdade. tema. Então, Esqueça que você pode sempre falar direto também para aquela tá. câmera ali em cima, ó, Tá bem, tá bem. se você quiser. Então, a terapia cognitiva comportamental, ela é uma terapia com objetivos bem definidos, ela tem uma estrutura, né? Existe um processo colaborativo do paciente, é essencial que o paciente esteja engajado na terapia. E esses objetivos, eles são definidos para que a gente consiga, para que o paciente consiga avançar, né? Identificar ali o que causa sofrimento na vida dele. E a gente acessa esses padrões, essas crenças, através de alguns exercícios. Por isso é importante a colaboração. Então, trabalha-se com um modelo de crenças nucleares e crenças intermediárias, né? E como que a gente faz a investigação dessas crenças? Essa investigação acontece ao longo das sessões, então o paciente traz os conteúdos nas sessões, mas a gente fica só 1 hora por semana, 50 minutos a 1 hora com o paciente por semana. E é interessante saber o funcionamento dele ao longo dos dias. Então, o principal exercício, né, a principal técnica dentro da TCC é o registro diário de pensamento, onde o paciente ali ele relata situações que geram emoções desconfortáveis, pensamentos automáticos, que a gente começa a enxergar um padrão nesses pensamentos, né? E através desses pensamentos que a gente acessa o sistema de crenças. E essas crenças elas estão associadas às vezes a sentimentos de abandono, a crenças relacionadas à incapacidade, crenças relacionadas à baixa autoeficácia. Isso traz muito prejuízo para o paciente, né? Então, imagina um paciente que, por exemplo, tem uma crença de incapacidade. Quais as chances desse paciente se expor a situações profissionais, a avançar profissionalmente, né?
Então, existe toda essa investigação dessas crenças. E, além disso, existe cura dessas crenças, né? Qual o propósito desse tratamento? Não, não se cura a crença, não se cura esquema. O que a gente faz é uma psicoeducação para que o paciente consiga identificar, buscar respostas alternativas para comportamentos que não são tão adaptativos, para que ele fortaleça o seu sistema de crenças mais adaptativos sobre si, sobre os outros, sobre o mundo, e tenha um funcionamento melhor na sua vida e que ele avance em direção aos objetivos, né? E a terapia do esquema também está dentro aí, né, do guarda-chuva da terapia cognitiva comportamental. Desculpa só interromper, assim, essa parte é muito interessante que você falou, essa primeira parte. Fala muito do autoconhecimento, né? Muito, Isso aí é muito. essencial, porque como você vai se cuidar, você vai evoluir se você não se conhece. Eu acho que Exatamente. é uma parte essencial. É. E assim, Rosana, essa questão do autoconhecimento, a gente precisa ter um vínculo muito fortalecido com o Exato. paciente, Isso né? mesmo. Para que ele consiga expor ali toda a sua vulnerabilidade, compartilhar isso conosco e a gente fazer parte dessa exploração junto Ele com tem essa ele. confiança É, de se abrir, de mostrar o que está lá escondido no inconsciente dele e que está dificultando o dia a dia dele. sim, é exatamente isso. Exatamente isso. E assim, a própria terapia do esquema também tem muito esse processo, né? Sim, tem. Ela bebeu muito da fonte da psicanálise por isso. Sim. Tem muitas técnicas psicanalíticas com uma influência psicanalítica muito forte, né? Sim. E a terapia do esquema, ela é cognitiva comportamental, né? Faz parte desse grupo de abordagem. No entanto, ela foi desenvolvida para situações mais complexas, né? Para uma desregulação emocional mais importante, para pacientes que têm dificuldade em lidar com a raiva, com a irritabilidade, às vezes por uma tristeza profunda, né? Então, existe uma investigação no passado, né? O que aconteceu no passado para esse paciente hoje ter respostas de enfrentamento disfuncionais, como que isso pode ser modificado, né? E a gente falou do vínculo terapêutico, você comentou Sim. isso. Na terapia do esquema, o vínculo terapêutico ele faz parte, inclusive, de uma das técnicas, de uma das intervenções, né? Que é a reparentalização limitada, porque a terapia do esquema, ela busca identificar quais necessidades emocionais daquele indivíduo não foram atendidas. Então, o profissional que tem um vínculo fortalecido, ele precisa ter a capacidade, ter a sensibilidade de oferecer essas necessidades emocionais de maneira Exato. limitada, óbvio, né? Mas quais necessidades existem ali? É uma necessidade de afeto, é uma necessidade de motivação, de reconhecimento, validação. Então, tudo isso é explorado, o que contribui muito para o autoconhecimento, Isso né? mesmo. E o paciente consegue se desenvolver esquemas mais saudáveis, ser um adulto mais saudável. Esse é o objetivo. Então, resumindo, assim, acho que Deixa eu te fazer uma pergunta que Resumindo veio muito na minha bem. cabeça. Pode ser online ou tem que ser presencial? pode ser online, pode ser Pode ser, porque online. hoje em dia tem muito, né? O Eu trabalho atendimento muito online. online. Vocês estão É, trabalhando muito online Muito hoje em online. dia. a Exato. maioria dos meus Mas eu sei que atendimentos às são vezes online. tem tratamento, né? Tem que ser o presencial, né? Que você tem que É, ver gestual. Eu vou aprendendo aqui as coisas, né? mas aí Tem o gestual, vai né? do paciente, né? Da preferência, né? É, E também das condições de tempo dele também, é né? verdade. Que aí você tem que aprender a encaixar, porque hoje a vida está muito corrida e as pessoas estão preferindo, às vezes, fazer de casa. Um tempo Muito, vago. muito, muito. Assim, algumas intervenções eu particularmente prefiro fazer presencial, mas são coisas bem pontuais, assim, São sabe? Às vezes pontuais. você vai fazer um exercício de acessar uma história muito traumática, né? Como que você vai conseguir oferecer? No online é possível, né? Sim, é possível.
Mas algumas intervenções, assim, bem específicas, eu particularmente prefiro fazer Como eu gosto muito de presencial. atividade, desculpa interromper, eu passo as atividades online e flui bem. Mas, assim, é porque eu tenho uma queda bem grande pelas atividades. É, Tenho. eu também. Acho muito importante. Acho que isso engaja, né? É, Motiva muito. o paciente. Essa criatividade que a gente tem, né? A Sim. liberdade dentro ali do espaço terapêutico contribui muito para a evolução do paciente. É, e faz ele ter confiança, ele colocar para fora, né? Porque é muito importante ele lidar com o inconsciente dele, né? Ele Sim, entender e colocar sim. para fora, e aí ele vai conseguindo ultrapassar essas barreiras. Uhum. E assim, esse processo do autoconhecimento, do inconsciente, isso vai sendo construído também, né, no setting terapêutico, porque o paciente às vezes chega tão cru na terapia, né? Às vezes o paciente não consegue diferenciar suas emoções, assim. Ele tem dificuldade de diferenciar o que que é medo, o que que é Isso que eu tristeza. ia falar, ele vem cheio de medos. É, Ele vem cheio de medos, cheio de, assim, daquelas achar que é ruim procurar ajuda mental, ter aquele preconceito antigo ainda de que, ai, se eu falar que eu estou precisando de algum apoio emocional, vão se afastar, vão achar que eu sou maluco. Tem muito preconceito assim ainda. Pensa que não, mas Ainda uhum. tem, né? Que ainda tem, ainda é Tem, meio tem. tem antigo sim. isso, né? Não, Mas mas ainda tem, tem. tem Uhum, sim. uhum. Assim, não só o medo de achar que é maluco, né? Isso tem muito mesmo. Mas às vezes de achar que a terapia é uma conversa, É, né? De falar exato. assim, se eu tiver que conversar, vou conversar com um amigo, né? É, Acho que é por isso que é importante a definição de objetivos dentro da terapia, porque você consegue ter um plano de tratamento, acompanhar a evolução do paciente, né? Onde nós começamos, onde nós estamos agora, para onde estamos indo, para que esse paciente consiga perceber o objetivo, a intenção, o propósito dele saber que estar está sendo ali. cuidado, né? Eu acho que é o essencial. Ele ter essa noção que ele está ali não só para um bate-papo, ele está sendo cuidado. Sim, sim. Te perguntar, o que você considera mais importante na terapia? Tchan, 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 tchan. Assim, é difícil escolher um elemento específico, né? Mas eu acho que sem o vínculo terapêutico, nada acontece. Nada acontece. Então, o paciente ele precisa acreditar que você se preocupa com o sofrimento dele, que você está preocupado em fazer com que ele evolua, que aquilo realmente também te causa um certo nível de preocupação, de angústia. Então, essa conexão eu acho que é o que faz a grande diferença. Eu tenho um contato muito próximo com os meus pacientes e eu vejo o quanto isso é precioso, o quanto isso é importante para algumas pessoas receberem essa validação, esse acolhimento. Então, isso por si só já é muito terapêutico. Então, se eu tivesse que escolher assim um elemento, seria essa conexão, o vínculo terapêutico. Sem isso, pode usar qualquer técnica, mas para mim nada funciona, assim, é o que eu não sei o que que você Sim, pensa sim, sobre isso, de acordo. né? É isso Mas mesmo. eu vejo dessa forma. Agora vem uma pergunta aqui que fizeram, que é uma coisa, duas coisas que, ou doenças, ou coisa, não sei, do mundo de hoje, né? É Uhum. possível tratar a depressão e ansiedade apenas com terapia? Depende, Depende assim. bastante. É possível. No caso da depressão, né, leve a moderada, sim, é possível, principalmente com muita ativação comportamental, um plano de tratamento individualizado, entender o que que aquele paciente consegue oferecer naquele momento, né? E ativação comportamental é você definir ações para aquele paciente. Então, não consigo tomar banho, escovar dente, então hoje você só vai escovar dente. Vamos avançar dessa forma? Em alguns casos, em casos mais graves, né? Que aí já envolve o uso da medicação. Mas na depressão mais moderada, leve, sim, é possível. A ansiedade é a mesma coisa.
Agora, em casos mais graves, não, é necessária a medicação e em casos de depressão bipolar. Isso é inegociável, né? O paciente que tem o transtorno bipolar é até uma irresponsabilidade sustentar um tratamento apenas psicoterápico com esse paciente. É um paciente que ele está numa fase depressiva, mas é um transtorno bipolar e existe, né, uma questão degenerativa mesmo, neuronal para aquele paciente, que envolve muitos prejuízos se ele não estiver medicado da maneira adequada. Então, depende do caso, mas sim. E a mesma coisa com ansiedade, né? Os registros de pensamento, o que que faz aquele paciente ter sintomas ansiosos, quais crenças ativam esses sintomas de ansiedade nele, quais prejuízos ele tem, o tanto de sofrimento que a ansiedade está causando. Tudo isso é avaliado, mas a TCC, ela sim, a proposta é que ela consiga tratar esses pacientes com ansiedade, com depressão, com toque. Quer falar alguma coisa? Já que estamos falando de depressão e ansiedade, eu acho que Ela resumiu bem. Tem casos que você consegue tratar com a terapia, mas tem Uhum, casos que não uhum. tem como. Infelizmente, é necessário o uso de medicamentos. Aí já é parte para a psiquiatria, né? É, Então, encaminha, né, o encaminha paciente. para psiquiatria. E é muito importante as pessoas entenderem isso, porque muitas vezes eles têm medo de procurar a ajuda emocional, achando que, eu vou precisar tomar remédio, eu não quero tomar remédio, não quero ficar com sono, não quero dormir, eu quero viver uma vida normal. E nem sempre ele precisa da medicação. Em Uhum. grande parte, ele pode ser tratado somente com a parte emocional mesmo, com apoio emocional, com a ajuda do psicólogo, do terapeuta, entendeu? É. E assim, outra coisa, outro medo que existe, né, existe um estigma em relação às medicações. Exato. Do paciente, não, eu vou ficar dependente, eu Isso. vou. E assim, existe classes de medicamentos que tratam sintomas, né? Por exemplo, a classe de medicamentos de benzodiazepínicos, que são os clonazepams, os Isso, exato. alprazolam. É. Isso realmente traz muito prejuízo a longo prazo. Agora, tem classes de medicamentos, por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. São medicações extremamente seguras, que têm ações muito específicas. Tem efeito colateral? Tem efeito colateral. Mas são efeitos que conseguem ser manejados, né? Quando você olha entre o prejuízo e o benefício de ficar sem e com a medicação, opta-se por A é, medicação, inserir a exato. medicação. E Exato. uma outra coisa interessante é esclarecer também em relação a usa medicação, não usa medicação, só a terapia funciona. Em alguns casos, a terapia funciona, mas precisa de uma mudança de estilo de vida. Sim. Hábitos saudáveis, exercício Alimentação. físico, alimentação, sono. Em alguns transtornos, o sono, ele é algo assim, inegociável também, né? O transtorno bipolar é uma situação assim. Então, a primeira intervenção que é feita, em que horário que você dorme? Qual horário que você acorda? Então, tudo isso influencia para que o paciente eh, não precise da medicação. Não no caso do transtorno bipolar, né? Mas de uma depressão mais leve, moderada, uma ansiedade. Inclusive o controle das vitaminas, né? Com Que é certeza, com essencial, né? Você certeza. manter o check-up em dia. Com certeza. estão perguntando aqui: todo mundo precisa de terapia a vida inteira? Acho que isso é relativo, né? É relativo, assim. Eu, eu costumo falar, desculpa me Não, fica à interromper, vontade. mas eu costumo falar que o ser humano hoje, se ele conseguir entender que a terapia deveria fazer parte desse Uhum. dia a dia louco que ele vive, ele teria decisões mais assertivas. Eu costumo falar isso, que hoje em dia é bem interessante que as pessoas vejam a terapia como uma amiga. Correto, doutora? Falei, Uhum. sabe? Porque tá muito doido tudo que as pessoas estão vivendo hoje, tudo para ontem. E isso está deixando as pessoas um pouco confusas. Elas misturam trabalho às vezes, com a sua vida pessoal.
e não conseguem ter o controle disso, porque tudo é resposta para ontem. O celular ajuda muito, mas isso Uhum. aqui é um computador que, se deixar, toma teu dia todinho. É, É um mini computador que toma seu dia todinho. Nossa vida está toda aqui dentro. Pô, é. E nem se você fala. deixar, tu passa o dia todo trabalhando, tá em casa É, trabalhando. Aham, é é. verdade. É assim, Olha, algumas pessoas conseguem ter essa consciência, né? E já adotam hábitos de vida mais saudáveis, conseguem ter esse controle. Então depende muito assim dessa funcionalidade. Só que hoje existem tantas demandas, tantas urgências, que é difícil uma pessoa hoje que não precise de um momento para se organizar mentalmente. Então, não necessariamente, mas hoje, com tanto de demanda que a gente tem, a terapia contribui muito para essa organização, né? E isso precisa ser a vida inteira. Eu conduzo o processo terapêutico para que o paciente tenha alta, Sim. né? Para que ele não precise ficar refém de um profissional. Ele precisa estar psicoeducado, compreendendo as suas limitações, compreendendo as suas crenças, seus objetivos de vida, compreendendo os seus limites e fazendo com que os outros também respeitem o que ele pode e o que ele não consegue fazer. Então, ele precisa ter condições para isso. E eu acho que isso diz muito sobre essa questão. É a vida inteira? Um paciente que consegue, que adquire esse repertório dentro da terapia, não necessariamente vai fazer terapia a vida inteira. Quando ele consegue entender, né? Se entender, na verdade, Uhum. ele começa a se libertar da terapia. Sim, sim. E aí ele começa a entender algumas coisas que o levou a tomar algumas decisões, a estar em algumas situações, aí ele começa a se libertar, né? Uhum, E chega uhum. ao ponto É da isso alta. mesmo, é isso mesmo. Que a nossa intenção é dar alta para o paciente, Exato, né? Fazer com que ele se veja livre da gente mesmo. exato. qual a importância do trabalho conjunto entre psiquiatra e psicólogo? Acho que você já deu mais ou menos uma ideia aí referente a É, medicamentos, essas coisas, né? É. Mas acho que foi. sim, sim. É muito importante, porque o psiquiatra geralmente vê o paciente, na maioria dos casos, uma vez por mês. Nós estamos com o paciente toda semana, né? Então, você ter essa capacidade de síntese, de levar para o psiquiatra as suas considerações em relação àquele paciente, a evolução dele, né? Quais sintomas esse paciente está apresentando. Então, é muito importante esse trabalho multidisciplinar. Se agrega, né, os Sim, dois. sim, muito. Tem horas que é necessário, É né? importante até Que para os você dois. observar o comportamento dele, né? Você vai Sim, observando o comportamento e vendo se aquela medicação que ele está usando, se está fluindo o efeito sim. esperado. Uhum, uhum. Por que é importante o psicólogo dominar a farmacologia? Desculpa, gente, que eu sou ruim mesmo nessas coisas. A palavra é um pouco É difícil, difícil. Não, não se Pra fique gente que é mais constrangido. fácil, né? Porque, por vários motivos, né? Primeiro, acho que o mais importante é a adesão ao tratamento medicamentoso, né? É você conseguir transmitir para o seu paciente a segurança de que aquele medicamento vai trazer benefícios, que existe um tempo de adaptação. Então, tudo isso contribui para que o paciente tenha uma boa adesão. Além disso, conseguir fazer um manejo junto com ele de efeitos colaterais. O período inicial, o primeiro mês ali da medicação, pode aparecer efeitos desagradáveis, mas são efeitos que geralmente passam com o tempo, né? Então é um período de adaptação, entender o quanto aquele paciente está correspondendo bem àquela medicação também, vendo a remissão dos sintomas que ele estava apresentando. Então, é muito importante até para esse diálogo com o psiquiatra, né? Que é um outro profissional que está atendendo o seu paciente, conseguir dividir isso com ele. E é muito importante por todas essas questões.
Legal. Muito bom. Bem esclarecedora. Que bom, que bom. Muito bom mesmo. Primeira vez, né? Tá bom, né? É, Você tá que já tá ótimo. escolada nisso. Tá ótimo. Muito obrigado. Informações Obrigada a importantíssimas. vocês, obrigada a vocês. Antes de eu passar para a doutora Rosana, eu quero falar da doutora Andréia Farias, que ia falar de terapia neural, é fisioterapeuta, ia falar de terapia neural, mas ela teve um problema particular, não pôde estar aqui, vocês provavelmente viram até aqui os dados dela, né, a foto dela e tudo, mas ela infelizmente teve um problema particular, mas ela logo, logo vai estar conosco, tenho certeza disso. E tá ela aqui, ó, ainda com uma injeçãozinha na mão e tal. Mas ela logo, logo vai estar aqui com a gente, tá bom? É só para dar uma satisfação, porque estava na programação, né? Mas infelizmente não deu para ela estar aqui hoje, tá? É isso, obrigado. Doutora Rosana Miranda, vamos lá, Diga mais uma lá, vez. seu Eduardo. Sozinho em meia multidão. Hoje em dia é difícil você ficar sozinho, viu? Só na hora de dormir mesmo, porque esse aqui que está na nossa frente é difícil nos É. deixar sozinho, né? Mas na Ele verdade, ajuda, mas olha, mas na verdade a conexão de estar com muitas pessoas, isso não significa conexão. Então assim, você pode estar no meio de 10, 20, 30, 100 pessoas e não estar conectado e ao mesmo tempo se sentir sozinho. Isso acontece muito com líderes. As pessoas lideram, cuidam, e na verdade elas, no fundo, elas se sentem só, porque elas cuidam de quem cuida delas. Então, assim, grande parte desse sentimento é voltado para as lideranças. E muitas vezes elas cuidam dos detalhes dos outros e se esquece um pouco de si mesmo. eu sei de um aí que tá bem sozinho agora, né? Hum. Mas porque mereceu também. Mas vamos. E vai ficar mais sozinho ainda. É mesmo, Eduardo? É, Ele solta essas pérolas Aham, assim, aham. sou apaixonado por ele. Você não imagina quanto. ó. Não Ai, faço ideia. então, Ai, fale. eu quero falar, antes de entrar nesse assunto assim mais profundo, eu quero falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, né, doutora? Que tá Super acabando, sim, que por isso é muito favor. importante, é a prevenção ao suicídio. E isso é de uma importância incrível, você se alertar a observar o próximo. Uhum. Porque às vezes você é tão, como eu falei, né, quando ela estava no assunto dela, e que as pessoas estão tão corridas no dia a dia que elas não olham para o lado, às vezes. Não, verdade. E um amigo, um familiar, com uma palavra você consegue às vezes salvar uma vida. Um minutinho só da sua atenção, você deixar a pessoa conversar, desabafar e até mesmo chegar ao ponto dela pedir ajuda. Porque quando a pessoa está numa fase de depressão, que chega ao ponto de pensar em tirar a vida, ela tem medo de falar. Então, por muitas vezes, ela tem que ser incentivada a falar. Então, eu digo assim, que quem estiver passando por isso, que procure ajuda. Que não é vergonha procurar ajuda, sabe? Então, que isso fique bem claro, que não é vergonha, que é muito importante procurar ajuda e oferecer ajuda. Oferecer uma palavra. E mostrar os caminhos, porque às vezes a pessoa está tão perdida emocionalmente que ela não entende que ela tem solução. E tudo tem solução, sabe? Nós temos, eu costumo falar sempre que nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. A vida é feita de fases. E as fases, elas passam. Daqui a pouco você tá, o verão tá aquele sol, daqui a pouco chega o inverno, a primavera e as folhas secas, e daqui a pouco tá florida, e isso faz parte da vida. Então, que as pessoas entendam que não é o fim, nunca é o fim. Sempre vai ter uma solução, sempre tem um recomeço, sempre se pode ressignificar. Então, a importância de olhar para o lado e falar: tá precisando de alguma coisa? Você precisa de ajuda?
Porque às vezes as pessoas têm medo disso, né? De falar assim, tá precisando de alguma coisa. Medo assim, da parte financeira, da pessoa tomar muito tempo dela. E na verdade, não. Na verdade, às vezes você, com uma conversa ali de poucos minutos, você consegue salvar uma vida. Então, Uhum. que fique registrado isso aqui. Bem lembrado. Ganhe seu tempo, oferecendo a seu amigo, a seu familiar um diálogo saudável para mostrar para ele que nunca tem um ponto final, sempre pode ser uma vírgula. Não, e Uhum. eu queria falar uma coisa que já aconteceu comigo várias vezes, sinal. Às vezes a gente fica tanto no desespero que às vezes a solução está na sua frente, que nem o celular está aqui na minha frente. E só pelo fato de você ficar tão louco, tão desesperado, né, querendo uma solução, e você não enxerga a solução que está ali na tua frente, entendeu? Então, como eu já fiz várias vezes também, você tem que parar, respirar, ficar, tipo fazer um yoga, alguma coisa, É, relaxar, isso. a solução vem na hora. Olha, aconteceu já umas 3 vezes comigo, Eu entendeu? costumo dizer Então, que isso é essencial. Você tem que parar e olhar de fora a situação. Porque tá no meio daquele turbilhão todo, tá ali na tua aquele frente, ali. furacão, e você fala assim, não tem mais jeito, acabou. Mas se você para um pouco, mas se eu parar vai ser pior. Não, Não, ruim. para, stop, fica uns minutinhos fora do problema, olha de fora, observa com calma para tomar decisões assertivas. Aí você vai falar, puxa, nossa. Você vai Uhum. falar, caramba, estava ali na minha Exatamente. frente a É. solução e eu não enxerguei por quê? É. É. Não, e Fala, assim, por essa favor. questão, né, de você parar, entender, absorver o que está acontecendo, as pessoas, elas estigmatizam muito também a questão do mindfulness, da atenção plena, que é aquela pessoa, rotulam, né, como uma pessoa que só serve se você for aquela pessoa que vai sentar numa almofadinha para meditar, dedicar ali meia hora. Gente, você pede para uma pessoa ansiosa fazer isso, é um sofrimento para ela. Ficar parada ali pensando, refletindo, respirando. E esse é um processo que a gente precisa aplicar Precisa. o tempo inteiro, né? Se você estiver bebendo, beba. Se estiver comendo, coma. Se estiver dirigindo, Dirija. dirija. Calma. Nesse sentido, né? Você não precisa de um momento para ter atenção plena. É tirar uns minutos, assim, até do teu dia a dia. Bota um fone de ouvido, vai escutar uma música enquanto você Sim, faz sim. alguma atividade que não exige que você tenha muita atenção naquilo, porque tem coisas que você não pode fazer, né? Então, assim, escuta uma música, faz as coisas que você gosta, faz uma caminhada, Uhum, uhum. olha para si. Porque se eu não me amar, Eduardo, como que eu amo o próximo? Sim, Como que eu sim. tenho força para cuidar de alguém se eu não tenho cuidados? Então, eu preciso me amar, eu preciso me cuidar, eu preciso ouvir uma boa música, fazer coisas que eu gosto, caminhar, ter uma boa alimentação, como ela falou, estar de olho sempre no meu check-up para ver Uhum, minhas vitaminas, porque isso influencia muito no emocional. sim. Não tem noção o quanto influencia você estar com o seu físico desorganizado, o quanto isso influencia no teu emocional. E doutora, sabe eu queria até perguntar qual a sua percepção, assim, em relação a isso, né? Eu vejo que muitas pessoas, na intenção de ajudar, às vezes um paciente que está deprimido, está em sofrimento, a pessoa fala: Nossa, mas a sua vida é tão boa, não fica Ai, assim. olha, Ai, mas olha, você tem saúde, seus filhos estão bem, você tem um emprego. Gente, isso é tão invalidante. Isso traz exatamente. tanto sofrimento, porque a pessoa precisa lidar com aquele sofrimento, com aquela tristeza, aquela angústia profunda. E além disso, ela vai ter que lidar com a culpa de se sentir Isso que assim. eu ia falar, isso leva muita culpa e não resolve nada. Não, não. Então, eu acho que porque em alguns casos, né, a gente acaba envolvendo a família no Sim, processo terapêutico. com E uma das certeza. orientações que eu dou fala, olha, para com esse discurso motivacional e valida o que ele está Que não adianta sentindo. nada.
Eu sei que não é fácil para você, eu sei o quanto é difícil para você. Que bom que você foi trabalhar hoje, porque isso é tão difícil para você e mesmo assim você está tendo coragem de ir. São essas falas que eu acho que tem uma contribuição muito maior Empatia. do que essa, sabe, nossa, tentando mostrar algo que a pessoa sabe, né? Que ela tem uma boa vida, que ela tem recursos, mas ela não consegue, não é culpa dela. E por que que as pessoas, hoje em dia, com bons empregos, com carros de primeira linha, com uma família estruturada, estão se suicidando? Pois é, sim. Então, uma coisa não tem nada Não, a ver com a nada a outra. ver. A gente está falando de sentimento, está falando de emoções. Uhum. Por isso que vou aproveitar para te perguntar, por que tantas pessoas se sentem invisíveis mesmo cercadas de gente? Então, Eduardo, isso se trata do interior, do teu emocional, do que você traz contigo durante toda uma vida. Porque você vai fazendo um somatório de sentimentos, de situações que vão acontecendo, correto, doutora? Sim, E sim. aquilo ali vai virando uma bola de neve ao ponto de você se sentir sozinho e não entender por que você está se sentindo sozinho. Poxa, mas eu convivo com pessoas no meu trabalho, eu converso, por que que eu não consigo ter empatia? Por que que eu não consigo ser, ser mais comunicativo? Por que que isso me faz tão mal ao ponto de eu não entender por que eu estou me sentindo sozinho? Por isso, a procura do profissional é importantíssima, porque ele vai fazer um estudo de toda aquela sua parte emocional, todas as suas deficiências emocionais, o porquê está acontecendo aquilo, o que que teu inconsciente está gritando que você não escuta Uhum, uhum. e, e vai aos poucos solucionando e fazendo você entender o porquê daquilo, por que você se sente sozinho. Então, assim, a gente volta lá àquele caso, procurar ajuda, ser ouvido, falar. Isso é importantíssimo, por isso que eu gosto das atividades. Eu As também. atividades são importantíssimas, porque você bota o paciente para falar, você Uhum. bota ele para colocar para fora aquele sentimento ruim, aqueles traumas, aquelas coisas que vêm lá da infância, do dia a dia, de relacionamentos ruins, de relacionamentos abusivos. Então, isso é importantíssimo, a procura da terapia para que ele entenda por que que ele está se sentindo assim. É. Porque o silêncio interno fala mais alto mesmo entre tantas vozes. Por causa disso que ela falou, dos julgamentos. Porque ele se sente tão julgado às vezes. Poxa, você tem um carro lindo, você tem uma família linda, você tem filhos lindos, seus filhos estudam em escola particular. Só que aquele silêncio ali tá gritante dentro dele, sabe? Acontece muito com líder, como eu falei antes, e ser uma dona de casa não é muito diferente de ter uma liderança dentro da sua casa e às vezes a mãe, ela se sente muito sozinha porque ela cuida muito. Ela cuida muito dos filhos, ela resolve muitas coisas da família em si. Então, e ao mesmo tempo trabalha, às vezes também. Então vem aquela sobrecarga. Temos os pais também, né, que fazem isso, que são pais solo, mas é menos casos. E isso dificulta muito esse julgamento. Então, assim, eu acredito nisso, que é o julgamento, o que vem de fora faz com que fique gritante esse, essa solidão. O medo de falar, eu tô sozinha, eu tô precisando de ajuda, tá pesado, o fardo tá pesado, me ajuda a carregar. Uhum. Ninguém é um robô, ninguém é um herói, né? Pois Todo dia, é, toda hora. pois é. E eu acho que o Ninguém é home de office ferro. até ajudou bastante a mulher, né? Hoje em dia, né? Ajudou muito, Né? muito Porque ela mesmo. consegue É, trabalhar em casa, porque Ou eu digo que não, eu tenho né? parentes. é, Não, sim,
Mas Mas sim, pelo sim. primeiro pensamento, Ela deu uma ênfase boa. Ou não, né? ou não, É não, verdade. sim, porque aí vive uma loucura, né? Porque eu É. tenho Verdade. gente na família, né, que tem filho e tudo, e trabalha, e na maioria home office, e, pô, mas ajudou bastante. Tem hora que é Sim. complicado, mas Sim, ajudou, sim. do que a pessoa ter que sair todo dia e tem 2 filhos, levar filho na escola, tem que levar, Uhum. né? Aí realmente é uma loucura, a gente vendo por esse lado, né? Isso. Mas, por outro, também a pessoa não tem descanso de nada, né? Então, Ajudou um pouco sim, ajudou. porque também ela, é aquele negócio, ela saindo daquele ambiente, né? Ela tem uma relaxada daquele ambiente, né? E tem ambientes de trabalho também que são sufocantes, né? É. Não, mas tem outros ambientes de trabalho que são relaxantes, Que a né? casa, às vezes, é É, A sufocante, casa, às né? vezes, É. tem tanta coisa para fazer que às vezes ela Verdade, prefere sair, né? É. acontece Mas sim. eu acho, na sua maioria, acho que o home office ajudou bastante. Inclusive, tem até aquele que eles fazem uma parte home office e a outra, eu acho que é até melhor, sabia? É um equilíbrio, O híbrido, né? o híbrido. Você trabalha 2 dias, 3 dias presencial e o restante em Sim, casa. sim, Eu acho sim. que é até uma forma mais de conexão, porque você, ao mesmo tempo, você está conectado com você mesmo, com o teu dia a dia ali, tendo aquele espaço para você, e também conectado com as pessoas do seu trabalho, porque às vezes faz falta também estar ali conversando, com essa conexão com pessoas. Então, acho que o híbrido funciona até melhor na parte emocional. Uhum, É uhum. verdade, verdade. O que dói mais? Estar só ou sentir-se só acompanhado? A solidão, vamos conversar um pouquinho sobre a solidão. A solidão, ela vem muito quando você não se conhece. Estar sozinho é algo que precisa te completar. Porque se eu não sou completo, não adianta eu estar acompanhada. Vai ter 10, 20, 30 pessoas, correto? E você vai continuar se sentindo só. Então eu tenho que entender que eu tenho que me completar. Eu tenho que me ser suficiente. É aquela parte. Se eu não me amo, se eu não me conheço, como que eu vou amar o próximo? Como que eu vou conhecer? Sabe? Então, isso aí é muito importante. Eu tenho que estar bem comigo mesmo, saber que eu sou suficiente. Se alguém chegar na minha vida para me fazer companhia, filhos, esposo, esposa, amigos, eles precisam ser complemento. Eles não podem ser solução. Eu não posso ser feliz e ser completa porque tenho alguém do meu lado. Eu tenho que ser completa comigo mesmo. Por isso que é muito importante se autoconhecer. Então, assim, é isso que eu tiro dessa parte aí que é muito importante. Antes só do que mal acompanhado, Já diz o ditado. né? Já diz o ditado, antes só do que mal acompanhado. Por que antes só? Porque se eu me conheço, se eu me amo, se eu me entendo, eu não vou me fazer mal. Mas eu não posso consertar o outro. Eu não posso mudar o outro. Eu posso mudar eu mesma. Eu posso ser melhor todo dia me entendendo. Agora eu não mudo ninguém. Então por isso que às vezes a companhia ela vem para tirar a paz também. Se eu não entender, não me entender, eu não sou capaz de criar limites, entender que a solidão, estar só, é apenas uma palavra, estar só. No momento que eu entendo isso, eu me completo. Sendo só ou acompanhada, eu vou viver plena, tranquila. É verdade. A multidão preenche o vazio ou só mascara a solidão? Ela mascara. Eu não Ela, gosto de multidão, não. Eu falo. é, Hoje em dia, não gosto. ela mascara. Ela não preenche, como eu falei. Você tem que estar completo você mesmo. Ela vai mascarar sempre. E isso é muito ruim, porque ele está sempre na balada com os amigos, ele está sempre
nos rolês, né? Que hoje em dia falam muito, né? Uhum. E como é que ele se sente sozinho? Mas ali tá tudo mascarado. Porque não é sobre os outros, é sobre ele. Eu sempre falo isso, não é sobre a outra pessoa. Ah, a outra pessoa me ofendeu. Eu tomei essa decisão porque a outra pessoa é ruim, porque a pessoa falou isso pra mim. Não, não é sobre o outro. O outro pode falar o que ele quiser. É sobre eu. É sobre como eu recebo aquilo. É eu entender que o que o outro fala não pode me afetar. Porque o que o outro está falando diz sobre ele, não diz sobre eu, pessoa. Então, ela mascara muito e eu acho isso bem complicado, porque os jovens hoje estão procurando as multidões para se preencher, para se achar suficiente. Tô com a galera, tô bem, mas não funciona assim. Só dá uma tapeada Só dá uma assim. tapeada. Só mostra que ele está ligado com todos. Mas, na verdade, mostra. Não, não é uma realidade. Entendeu? Assim, ela pode até completar um pouco mais sobre isso, mas a linha de pensamento é essa, que mascara muito, correto? Sim, eu concordo sim. E tá associada ao quanto você se conhece para estar com alguém também, né? Porque você, Exato. voltando a essa questão das crenças, as suas crenças, elas influenciam diretamente em como você se relaciona, quais respostas de enfrentamento você tem a partir daquela crença, né? Então, crenças associadas, por exemplo, ao abandono. O que que uma pessoa é capaz de fazer para evitar o abandono de alguém? Exatamente. Então, às vezes é muito comum, né, a gente ouvir, ah, fulano tem o dedo podre. O que que é esse dedo podre? Né? Por que que ela escolhe estar, ao invés dela ficar sozinha, por que que ela escolhe estar em relações que a subjugam, que a oprimem? Por quê? Será que é mesmo dedo podre? O que que é Ela esse quer dedo preencher um podre, né? espaço. Ela quer preencher um espaço. Sim, sim. E ela teve a vida toda pendente ali na vida dela e ela não consegue entender. É. E ela quer preencher. Isso é notório, mas as pessoas costumam ter muito julgamento. Ah, o dedo podre. Sim, Ah, faz escolhas erradas. Mas o que que aquela pessoa tem no emocional dela? O que que ela é, viveu? sim. E o que quem está falando isso tem a ver com isso, né? Também. Exato, Ah, é, além exato. disso, né? Ela Sim. escolheu o dedo podre é É. dela. Né? Não, não, Em eu vez não de acho que seja dedo podre, mas eu estou não, dizendo, em o dedo vez de podre é o ajudar, dela. O que que os outros têm a ver com em isso? vez de É. ajudar, falar assim, olha só, É, não ajuda em nada, né? será que está acontecendo alguma coisa de errado com você? Que por que você tomou essas decisões? Que tal você procurar uma ajuda? Você quer conversar? Você Uhum. quer me falar de repente por que que você fez essa escolha? Você está sofrendo com essa escolha? É isso que eu Uhum. falo. A falta de empatia está muito grande. Tá, hoje em Uhum. As dia, pessoas não pelo estão amor nem de Deus. aí, sabe? Acha que é perder tempo, olhar para o outro, perguntar se ele está bem, se não está, se está precisando de alguma coisa. Então é isso. O dedo podre lá, se você olhar bem, de acordo com um profissional de emoções, ele vai entender muita coisa lá escondida no Claro, inconsciente. sim. Inclusive sobre as necessidades emocionais desse indivíduo, né? Exato. Isso Porque o que aí. que ele não recebeu e por que que ele perpetua esse comportamento, esse padrão? Você vê sempre um padrão, né? Assim, É, às vezes nas pessoas de escolher os parceiros muito parecidos. reprodução. Pois é. E é isso, não existe. É isso que eu tô falando. O dedo podre, ele não existe, né? Não, O que existe são os padrões, as crenças, as necessidades emocionais não atendidas, respostas de enfrentamento desadaptativas. É isso que acontece. exato. E a terapia, ela contribui muito para que você quebre esse ciclo, interrompa É, perpetuar esses comportamentos. exato. Fazer uma mudança de rota, né? Sim, sim.
Verdade. Tá vendo, minha gente? Nossa. A gente vai lá no nosso fundo. Aí você começa a ficar preocupado, Nós entendeu? estamos Pelo amor de Deus. conversando aqui, o Eduardo tá ali, Tá Viu? só Eu- refletindo, só refletindo. fazendo as reflexões dele. É, vai agendar uma Não, consulta daqui a com a pouco a gente. gente manda umas atividades para ele. Isso, isso. Aí eu vou deixar vocês malucos se eu agendar. Essa cabeça aqui é meia louca. Ai, ai, meu Deus. O que significa descobrir mais sobre si mesmo estando sozinho na multidão? Então, foi o que eu falei agora há pouco, que o maior encontro é o encontro consigo mesmo. Não é olhar no espelho, não, né? Não, É diferente. é olhar para dentro. Sim. É você olhar para dentro e entender por que algumas decisões estão sendo tomadas. Então, assim, esse encontro, ele é essencial. Não importa se você está com 10, 20, como eu sempre, né, como eu estou falando aqui desde o início, com 100 pessoas do seu lado, se você não se encontrar, não vai adiantar nada. Então, assim, essa pergunta aí é sobre isso, é sobre você se encontrar, é sobre você se conhecer, é sobre se amar, é sobre buscar ajuda quando necessário. Ah, mas eu tenho vergonha de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra, de procurar uma terapia. Fala, não tem essa Não vergonha. tenha, não tenha vergonha. Não Se tá tenha. difícil procurar, procure um amigo e fale. Alguém que você confie de verdade, porque não é para todo mundo que você pode abrir seu coração, porque às vezes a pessoa, em vez de te ajudar, ela detona, ela piora a situação. Mas existe casos que, se você está com dificuldade de pensar, você fala com alguém próximo que a pessoa vai te direcionar. Olha, você está precisando de uma terapia, você está precisando de ajuda, procura ajuda. Não é vergonha. Não é vergonha procurar ajuda emocional. Hoje em dia, ainda existe preconceitos, mas está bem mais claro. Melhorou bastante, né? Melhorou Melhorou bastante. Está bastante. bem mais fácil. Mas existe, tá, Eduardo? Não, eu sei, mas melhorou, É, porque era mas demais, né? melhorou, era demais. Era demais. Era demais. Era caso de uma mulher estar passando na menopausa, querendo levar ela pro manicômio, Aham. sabe? Era coisa assim impressionante. Muito estigmatizada, né? Era. Então, assim, melhorou bastante. Mas ainda existe. Então, que a pessoa pare para pensar que a vida dela importa e muito. Então, é sobre ela, não é sobre o outro. Sabe, Eduardo? Então, sempre é importante bater nessa tecla. Se conhecer. Uhum. Eu penso assim. Você tem que entender. É. Correto? Edu? E o processo de vulnerabilização é um treino que acontece na terapia, Sim. né? É a gente conseguir educar o paciente a aceitar suas emoções, assim, parar de demonizar emoções negativas. E não existem emoções negativas. Existem emoções que geram desconforto, mas elas têm uma função, Exato. né? Então, assim, você se colocar numa condição, o que que significa você dizer que está com medo, dizer que está triste? Isso transforma você? Isso é uma fraqueza, né? Isso, você associa isso com fraqueza? Qual é o peso disso para você? Então, isso é um treino que ele é muito feito na terapia, porque as pessoas elas se desumanizam o tempo inteiro. Não, eu não sinto. Imagina, eu sentir Eu tristeza. sou Que forte. é. Eu sou Isso é pra gente forte. fraca. Não tem medo? Medo de quê? Vou lá, enfrento e faço e aconteça. E não é assim. Não Sabe de funciona nada, dessa forma. Pois inocente. é, Não funciona. pois é. Não Você- é bem assim, né? Você falou de vulnerabilidade. Eu quero fazer bem uma propaganda aqui rapidinho. Meu Deus, já vela. Eu faço um, 10%. eu faço um trabalho com uma instituição chamada Coletando Vidas. E é um trabalho muito bacana. Quem quiser entrar no site Coletando Vidas, eles trabalham com pessoas em estado de vulnerabilidade. E ela é independente, não tem ajuda governamental. E eles fazem um trabalho muito bacana, eles tiram pessoas das ruas, eles encaminham para tratamento de dependência química e dão um suporte muito legal. Então, quem quiser visitar, quiser ajudar a ser mantenedor dessa instituição que
Eu tenho um prazer enorme de trabalhar lá, eu sou voluntária lá, mas é Legal. um serviço muito legal. E convido a todos a conhecer Por a favor. Coletando Vidas e participar também como mantenedor, como voluntário. E é bem prazeroso. É Com isso. certeza. Não, ainda Muito bem. legal, é. Show de bola, show de bola. É isso aí mesmo. Porque muita gente não tem condições, né? É De verdade. E pagar um lá, tratamento, lá né? eles têm Então, apoio de assistência social, tem de outras coisas além. psicólogos, e tem várias, tem oficinas, tem encaminhamento para pessoas com dependência química. É um trabalho bem bonito, que já vem já há bastante tempo, desde 2012, por aí, mais ou menos. E tá cada dia se estruturando mais e tá bem legal o trabalho lá. Ah, legal. Coletando vidas. Coletando vidas. Coletando vidas, Coletando gente. vidas. Por favor, dá a Muito força. legal. Ou se você está precisando, né? Também, Exato, exato. por favor, entre em contato. Gente, estamos chegando ao final. Vou pedir Poxa considerações vida! finais de cada Ai, uma. Eduardo, não, mais um pouquinho. Nossa, voou, né, Tão gente? Passa bom. voando, passa aí. E vocês falaram pra caramba, hein, viu? Sim. uma Sempre benção. bom. Brincadeira. Adorei, adorei. Espero que seja o primeiro de muitos. Sim, também, sim, também. eu também Eu tenho espero, gostei certeza bastante. que o Ah, pessoal eu vai amei gostar de também. você pra caramba. Sim, Que bom. então, eu tenho mais do que certeza. Ai, que bom, que bom. Amei. Torivana, diga aí suas mídias, seu telefone, que a gente não botou ali, Verdade, verdade. mas tem a sua Então, mídia ali, meu- o pessoal que segue seu telefone. Meu né? Instagram é Ivana Rocha, psicóloga. O meu telefone é o 21 99817 9512. Eu atendo. Ó, Ivana Rocha. Isso. Eu Ivana atendo Rocha. presencialmente na Barra e online também. E tem o meu site, Tá ali o Instagram. ivanarrochapsicóloga.com. E é isso, queria agradecer. Fiquei muito feliz pelo convite. Estou feliz de estar aqui conversando com vocês. Muito bom. Eu Foi uma Foi ótimo, conversa foi ótimo. muito Excelente. produtiva, bastante troca. Bem Gostei legal, bem legal bastante. mesmo. Ajudou a chegar perto do programa 50. Eu Já, pensei, já. não sabia nem se ia chegar no segundo, eu tô chegando no 50. Olha só, Caramba, parabéns, que parabéns. legal. Até eu Parabéns. mesmo, Isso é fruto do Me seu foco e da surpreendeu. sua determinação. É. Nunca se subestime. mas foi mesmo, viu? Mas Nunca foi se mesmo, subestime. foco e determinação. Aliás, quem quiser patrocinar o programa, por favor, entre em contato, tá bom? Isso pode, doutor. Isso aí. Legal. Diga aí, um suas trabalho bem mídias, legal. sua... Eu Por vou acaso estão aparecendo aqui agora. É verdade. Ainda é palestrante também. Isso, sou palestrante, trabalho com empresas, com escolas, e é um trabalho que eu gosto muito. Vou te falar, muito prazeroso. Eu amo palestrar. E eu vou deixar o telefone, é 21 96428 4269. Esse telefone ele serve também para agendamento de terapia online, como para solicitação de palestras. E tem a mídia que é o Instagram, que é o psi.rmiranda. Lá no Instagram também tem o contato direto tanto para online quanto para parte. Eu agora estou um espaço presencial, mas eu vou divulgar em breve. Por enquanto tá Vem online. coisa, vem coisa. Tem coisa boa. Vem coisa É. boa. Mas pode acompanhar lá, que em breve vai estar lá no psi.rmiranda, lá no Instagram, o espaço presencial. E é isso, um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz. Amei, Também, tá? Essa também, troca entre a também. gente, bem Muito bacana bom. mesmo. E Eduardo não precisa nem falar, né? Eduardo Maravilhoso. já. É, Tudo de bom estar aqui. Obrigado mesmo. já é o terceiro, né? que É você o tá participando. terceiro, é o terceiro. Espero que ainda faça mais Tô uns sentindo em 3 casa, ainda. Eduardo. Eu Já tá já íntima. ajudei ele a colocar as canecas na mesa, tô me sentindo em casa. Mas é isso. Eu que agradeço as duas pelo esclarecimento, né? E é isso, gente. Não tenha preconceito. Exato. Procure. Se você precisa, você já está em dúvida, você precisa. Tá? Exato. Então não tenha esse preconceito. Coisa de maluco é você não procurar ajuda. Isso é coisa de maluco. Tá? Se você está procurando ajuda, te garanto, você não está maluco. Tá? Você não está maluco. Tô certo ou tô errado? Tá certo. certo, tá certo. Agora, se você... isso aí é frescura, isso aí não existe, isso aí é... Aí você tá maluco mesmo, tá doido. Pode se internar, vai direto, porque
Mas é isso, tô brincando, obviamente. Mas procure. Se está precisando, você acha que está precisando, Verdade. procura. Tá? Tem duas aqui para vocês entrarem em contato. Já viu a simpatia das duas, então, que eu acho que isso conta muito, né? E procure ajuda, não fique deixando para depois. Porque eu acho que quanto mais rápido você tiver essa ajuda, melhor, né? Tá? E vai em frente, né? Foco, né? E estamos chegando no programa 50, hein? Quem quiser Muito patrocinar, bom. por favor, o programa, entre em contato, tá? Já está sendo um programa conhecido bastante aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, e pelos excelentes profissionais que aqui participaram com a gente até hoje, né? E foco e vamos em frente, tá bom? Vamos em Obrigado, frente. um abraço. Obrigado.